Saudações e boas-vindas à quarta aula do nosso curso Shoen, Surgimento e Maturação, onde a gente vai finalmente começar a entender um pouquinho do que eram os Shoen e vai entender, por outro lado, o que era o Kokugaryo. Infelizmente a história dos Shoen vai ter que ser bastante abreviada aqui, porque ela é muito complexa e nosso curso precisaria de muito mais tempo para dar conta disso, já que eu quero tratar de vários outros tópicos e também porque não é um curso que se foque muito em história política. E, infelizmente, muitos dos desenvolvimentos dos Shoen estão ligados à história política. Eu quero começar essa aula retomando um tópico que eu tratei anteriormente, que era dos governadores provinciais, que por volta dos séculos 9 e 10, o governo provincial, o posto de governador provincial, basicamente se tornou um meio de enriquecimento para aqueles que conseguiam os postos. Tanto é que essa classe que exercia a função de kokushi passa a ser reconhecida por Zuryo, que nada mais é do que administrador de tributos no literal. No entanto, esses governadores provinciais veem que seus prospectos na capital muitas vezes estavam diminuindo, principalmente por conta do monopólio de grandes posições nas mãos de algumas poucas famílias aristocráticas, e alguns deles passam a estabelecer bases provinciais nas províncias em que eles governavam, com as quais eles já tinham tido contato com as elites provinciais e tudo mais. Então eles casam-se com famílias locais e tornam-se parte do que a gente chama de Zaichou Kanjin, que seriam os poderosos locais residentes das províncias e dos distritos, que depois do século, lá por fim do século X, ao longo do século XI, quando os governadores de fato deixam sequer de ir às províncias, são estes que realmente mandam nas províncias. Eu preciso dizer que essa classe, os Zaichou Kanjin, e já os Zuryo, ainda enquanto ocupavam os postos de governadores provinciais, começaram a se militarizar pelo século X em Kanto e Kyushu, e um pouco mais tarde, por volta do século XI, na região no entorno da capital, em Kinai. Isso dá origem aos Buke, as casas guerreiras, que a gente conhece por samurais. As famílias de samurais surgem aí. Algumas das famílias que detinham os postos de Zuryo eram os Seiwa Genji, que a gente conhece pelo ramo militar dos Minamoto, e os Kamo Taira, que a gente conhece, e os Kamo Heike, que a gente conhece como ramo militar do clã Taira, como o principal ramo militar do clã Taira. Esses governadores, eles partiam com escoltas pessoais, e o serviço militar era mais uma forma de complementar a sua carreira na corte, às vezes abrindo portas para outras posições mais privilegiadas. E alguns deles, apesar de estabelecerem bases locais, nunca deixam de manter laços com patronos na capital, com a família imperial, com os grandes Fujiwara, a maior família da corte, com templos e assim por diante. De modo que eles são conhecidos também por Miyako no Musha, essas figuras. Miyako no Musha seria guerreiro da capital, e eram, como Jeffrey Mass aponta, figuras pontes entre o mundo dos guerreiros das províncias e o mundo dos patronos e da alta política da capital. E eram os grandes mobilizadores na época nas necessidades de campanhas militares, quando ocorriam revoltas como as de Taira Masakado
e tantos outros guerreiros como Fujiwara Sumitomo, por exemplo. Eu gostaria de agora retomar aquela imagem do sistema tributário do século X para dar algumas outras explicações extras antes de a gente prosseguir. Como vocês podem ver na imagem, o Nengo era formado por duas taxas. A primeira delas, o Sosei, já era uma taxa de terra unificada. O que acontece? Originalmente o Sosei era a junção de duas terras originais, o Densho e o Suiko. O Suiko era um imposto de arroz que o governo fazia para que os camponeses pudessem de fato exercer o cultivo. E a princípio os juros cobrados em cima desse imposto eram de 50% e depois isso reduz para 30%, deixando eles em pé de igualdade com o Densho em termos de encargos. Então, quando isso é juntado, nada mais vira do que um Densho dobrado, só que com o empréstimo. Bem, o problema é que pelo século X, a parte do empréstimo deixa de ser concedida e vira apenas um tributo. Ou seja, já não é mais emprestado arroz, eles estão apenas pagando os juros de um arroz que nunca foi emprestado. Aí surgem empréstimos privados que também vão cobrar juros e tudo mais. E como vocês podem ver aqui, aí tem uma taxa adicional de arroz também. Isso tudo junto torna-se o Nengu, que era pago para coletores de impostos locais. Eram poderosos a nível distrital e etc., membros do Zaicho Kanjin, muitas vezes, que repassavam isso para o governo provincial. E aí é uma série de impostos mistos que podem ser cobrados tanto na forma de trabalho, quanto arroz, quanto produtos e assim por diante, que podia ser cobrado tanto para o benefício desses coletores de impostos locais, quanto para benefício dos governadores provinciais. O que os governadores provinciais fazem? Eles só precisam preencher uma cota provincial no século X. O que sobrar é deles. Bem, essa cota não inclui só arroz, mas também, às vezes, alguns produtos de especialidade, teoricamente, cada província, ou produtos que a aristocracia precisa na capital para determinadas cerimônias e para o seu sustento. Antes, nos séculos anteriores, isso era cobrado dos camponeses e os camponeses deviam produzir esses gêneros e enviar ao governo central. Agora, os governadores provinciais utilizam a renda arrecadada com os tributos para comprar em oficinas especializadas nas províncias esses produtos e enviá-los ao governo central. Dito isso, eu preciso dizer que, bem, esse sistema de cotas provinciais ele foi fixado pelo ano de 900, mais ou menos, mas a área cultivável da província não dizia respeito à área total que podia ser cultivada, mas a área que já tinha sido aberta para o cultivo, com sistemas de irrigação operantes, etc. Ou seja, a área cultivável continuou a ser expandida e tornada em área cultivada. Mas as cotas não aumentaram, pelo contrário. Os governadores provinciais conseguiam com muita facilidade, sob desculpas bastante simples, como falhas em colheitas e etc., pedir por reduções dessas cotas provinciais. Isso funcionava perante o governo central. Isso tudo se deu durante a regência dos Fujiwara. Quem eram os Fujiwara?
Bem, os Fujiwara eram uma família aristocrática que surgiu com a figura do Nakatomi no Kamatari, que em 645 foi cúmplice do príncipe Naka no Oe no assassinato das lideranças do clã Soga e foi um dos grandes reformistas junto com Naka no Oe, que depois vira o Imperador Tenji, como a gente já viu. Junto com Naka no Oe, ele realiza as reformas Taika. Ao morrer, pelos serviços prestados, ele recebe o sobrenome de Fujiwara. Então os descendentes dele são os Fujiwara, que já no período Nara passaram a deter enorme poder na corte, mas no período Heian o poder aumentou ainda mais, ao ponto de que em 858 um Fujiwara chamado Fujiwara no Yoshifusa torna-se regente imperial. Ele é o primeiro regente imperial que não é da família imperial. E a partir de então, a família Fujiwara, que depois se divide em uma série de outras famílias menores, mas todas descendentes da família Fujiwara, nem todas, no entanto, podendo exercer esses cargos, a família Fujiwara passa a monopolizar dois cargos importantíssimos: o de Sessho, que seria regente de um Tenno, de um imperador criança, menor de idade, lembrando que conceitos de maioridade eram extremamente diferentes, e o posto de Kanpaku, que seria sumo conselheiro do Tenno, do imperador, mas que sob os Fujiwara nada mais vira do que, na verdade, um regente de um imperador adulto. Os Fujiwara exerceram esses postos sem parar, mas ainda assim, durante algum tempo, eles sentiram animosidade da parte dos imperadores e viram resistência com relação à sua tentativa de monopolizar o governo, até 970. A partir de 970 começa o período da regência Fujiwara, onde de fato por 100 anos eles monopolizam completamente o governo, de 970 a 1070 mais ou menos. O que acontece? Eles passam a pôr no trono uma série de imperadores crianças que assumiam o trono muitas vezes ali por seus 6 anos de idade, 7, às vezes mais, às vezes um pouquinho menos, e muitas vezes abdicavam antes mesmo de tornarem-se adultos, já dando vaga a outro imperador criança e assim por diante. Quando algum deles virava adulto, não era problema, porque qual era a grande base de poder dos Fujiwara? Além da sua grande influência na corte e riqueza, os Fujiwara detinham um certo monopólio nos casamentos imperiais. Os imperadores muitas vezes casavam com princesas da família imperial e com filhas de Fujiwara. Mas por mais de 170 anos não houve um imperador japonês sequer que não tenha nascido de mãe Fujiwara, e pelas práticas matrimoniais da aristocracia do período Heian, que eram caracteristicamente matrilocais, o esposo ia morar na casa da esposa. Claro que o imperador não deixava o palácio. No entanto, os filhos eram criados pela família da esposa, o que gerava desde cedo um laço muito forte deles para com os avós, que os dominavam enquanto imperadores. O apogeu da regência Fujiwara se dá na figura do Fujiwara no Michinaga, que, embora tenha sido regente só pelos anos de 1016 e 1017, tenha continuado a ser o mandante do Japão até a sua morte em 1028. Para ter ideia, dos 25 principais ministros de governo
dessa época, 22 eram Fujiwara. Agora falando de Shoen, os primeiros Shoen surgem ainda no século VIII, mas eles são um tipo diferente de Shoen que não dá certo. Eles são propriedades que, com incentivos imperiais, são abertas ao cultivo para servir como terras de sustento a grandes templos, especialmente o Todaiji. No entanto, tem uma lei extremamente importante aqui, que é uma lei que dá brecha para a criação de Shoen ao longo de todo o período Heian, e que é a continuidade de uma série de políticas que culmina nessa lei de 743, em cima de leis anteriores, onde terras abertas ao cultivo podiam ser mantidas em perpetuidade para aquele que as abrisse, ou seja, alguém que abrisse terras virgens para o cultivo, ou pegasse terras abandonadas e as reabrisse algumas vezes, detinha a posse dessa terra. No caso, ele tinha que continuar pagando os impostos e tudo mais, mas ele não era sujeito à realocação de terras. Todo aquele sistema que a gente viu, que depois vai ser abandonado de qualquer forma. Só que ele detinha determinados privilégios e algumas vezes ele podia vender ou alugar essas terras. E essa lei realmente beneficiou grandes templos e aristocratas da corte, porque eram eles que tinham os recursos necessários para a mobilização humana para grandes projetos de irrigação e, enfim, o cultivo de arroz não era exatamente simples, ele demandava bastante. Então, as elites saem beneficiadas com isso. Então, o Shoen, a princípio, a gente tem uma visita aqui. O Shoen, a princípio, em tese, era uma propriedade privada, que pagava tributos ao governo local, não era cultivada pelo seu proprietário. O proprietário geralmente era um templo ou um aristocrata que morava na capital, e tirava uma parcela extra de tributos para si, o que geralmente advinha de uma pequena isenção tributária ou coisa assim. Na aula seguinte a gente vai ver que os Shoen eram muito mais complexos que isso, mas por enquanto isso basta para o entendimento do negócio. Então, quando se abria um Shoen, ele era tirado do Kokugario. E o que é o Kokugario? O Kokugario eram as terras do domínio público, as terras sob jurisdição do governo provincial, que recebiam tributos, cujo governador provincial recebia os tributos e encaminhava ao governo central. Na verdade, foi um erro meu, perdão. Esses primeiros Shoen ainda não saíam do Kokugario. Mas durante os séculos 9 e 10 começa uma intensa luta na busca de isenção tributária para os Shoen. E a partir daí sim, com isenção tributária, nada mais é pago ao governador provincial. Aí sim essas terras são retiradas do domínio público, saem do Kokugario, e nos séculos 9 e 10 ainda é majoritariamente quem colhe os impostos dos Shoen, são majoritariamente as mesmas figuras que colhem os impostos do Kokugario. A diferença é que, em vez de encaminhar ao governo central, eles encaminham aos proprietários. E aí, por uma série de disputas ao longo dos séculos, até culminar no século XII, os proprietários vão conseguir colocar administradores próprios e depois vão conseguir isenção administrativa dessas terras também, e
as taxas já não vão mais ser colhidas pelo governo provincial. Mas não é o caso ainda. Como os shoen eram formados? Bem, existiam os menden, que eram campos isentos para templos aristocratas, ali pelos séculos 9 e 10, que a corte imperial cedia. Às vezes eles tomavam forma de ukimen, que eram campos flutuantes, ou seja, a corte alocava determinado número de campos para um aristocrata ou templo tirar os tributos, porque ambos esses tipos de campos eram isentos de tributação perante o governo provincial, mas os cultivadores pagavam os tributos normalmente, só que os tributos eram enviados ao dito proprietário. Então, quando era um menden, ele era fixo, eram campos fixos no domínio provincial, que o governador, na sua lista, anotava como pertencente a tal e encaminhava os tributos a ele. Quando era ukimen, a corte dava uma área de terra, mas essa área de terra variava de ano a ano. Ela era flutuante, por isso campos flutuantes. Então a gente também vê uma luta ao longo dos séculos 9, 10 e 11 para trocar o ukimen por menden, pelos proprietários. Porque isso possibilitaria uma consolidação maior deles sobre essas propriedades, já que não dá para consolidar uma propriedade que está sempre mudando de lugar. Né? Pelo século X surge uma unidade de tributação chamada myo, que nada mais é do que nome em japonês. O myo era composto por um myoden, que era um campo cujo nome era atribuído. Esse nome geralmente era representado pelo myoshu, que é o cultivador com o nome do campo, o nome do campo recebia o nome desse cultivador, teoricamente. Na verdade, ele não era um cultivador. Alguns eram, mas eles geralmente eram pagadores de tributos. Só que por pagador de tributo aqui, eu estou querendo dizer que, na verdade, eles eram parte dos magnatas locais que detinham a chefia desses myo, e esses myo podiam variar de 1 a 18 ou mais cho de terra. Lembrando que no sistema anterior, um homem adulto ganhava 2 tan de terra, absurdamente menos do que o tamanho dos myo. E eles botavam camponeses abaixo deles para cultivarem essas terras, às vezes camponeses com status de escravos, pagavam os tributos, eram responsáveis por pagar os tributos dessas terras, mas obviamente ficavam com excedente para si, como a área de cultivo era grande, permitia a formação de uma classe de magnatas agrícolas. Parte deles também acabaram se militarizando e entrando em laços de vassalagem com líderes guerreiros mais poderosos em suas regiões e tornando-se vassalos samurais. Então, um dos modos para a formação dos shoen era a acumulação de menden e ukimen, e tentativa de transformar o ukimen em menden. A outra era através da doação de myo aos shoen. O que acontecia? Um myoshu, alguns deles eram gente que abriu terras para o cultivo em cima daquela lei de 743. Também haviam outras categorias jurídicas para lidar com quem abriu terras em cima dessa lei de cultivo, e
essas pessoas às vezes doavam suas terras para o proprietário do shoen para tirar elas do kokugario, tirar elas da administração provincial. Por que eles faziam isso? Em primeiro lugar, o nengu era mais ou menos o mesmo entre um shoen e entre o kokugario, os domínios provinciais. No entanto, quanto àqueles outros tributos irregulares, que na verdade eram bem regulares, eles só não eram juridicamente regulares, por assim dizer, os shoen ficavam um tanto atrás, porque as classes proprietárias não moravam no lugar, não possuíam funcionários no lugar ainda, como viriam a possuir depois. Claro, eu estou fazendo uma generalização, alguns possuíam, mas enfim. Como os proprietários eram distantes, o distrito entre as autoridades era menor. Esses myoshu e outros homens que doavam as suas propriedades, eles na verdade só trocavam um mestre pelo outro. Eles paravam de pagar tributos ao governo provincial e passavam a pagar ao proprietário do shoen. Mas eles continuavam detendo o seu título de myoshu e etc. Eles tinham maior liberdade para se beneficiar do sistema por conta da distância dos proprietários e tinham ao mesmo tempo a possibilidade de formar alianças com aristocratas e templos poderosos, que era especialmente importante no caso de magnatas que eram parte do estamento guerreiro, dos samurais. E de certa forma eles também tinham maior segurança sobre seus títulos sobre terra, porque os governadores provinciais estavam sempre mudando. Já os proprietários de shoen eram muito mais fixos e tudo era muito bem documentado nos shoen. E eles também tinham poder de barganha perante os governadores provinciais, podendo pedir determinadas vantagens sob ameaça de recomendar as terras deles a um proprietário de shoen. Os governadores provinciais não tinham muito o que fazer porque estavam lidando com gente muito acima deles na hierarquia social. Por mais que tenha havido disputas terríveis a nível local até que os shoen fossem consolidados. De fato, nos séculos 9 e 10 houve uma política ferrenha na tentativa de coibir os shoen, que não deu certo. E aí a gente passa para o regime chamado Insei, um período que vai de 1070 a 1185. O que era o Insei? Ele era um regime do imperador aposentado. O que acontece? Go-Sanjo torna-se imperador em 1068 e é o primeiro Tenno em 170 anos que não nasceu de mãe Fujiwara. Então ele faz uma quebra logo de cara com o poder dos Fujiwara. Ele cerca-se de ministros que não fazem parte dos Sekanke, que eram os ramos regentais dos Fujiwara. Em 1069 ele abre o Kirokusho, que era um órgão para investigação e certificação dos shoen, tentando coibir a proliferação descontrolada de shoen, que já estava ocorrendo nesse período. Então eles revêem toda a documentação. Muitas vezes os proprietários com documentação em ordem até conseguiam melhorar o seu status, conseguiam completa isenção tributária, mas em alguns casos havia confiscos, haviam muitos confiscos. Parte do programa dele era tentar revogar todos os shoen que foram formados depois de 1045. E esses shoen confiscados, o que ele fez com eles? Ele criou shoen imperiais com essas terras confiscadas.
O sucessor dele, Shirakawa, reina de 1073 a 1087. Em 1087 ele abdica. Só que ele continua governando como In, que é o título que se dá ao imperador que abdicou e continuou governando. Ele é o primeiro, de fato, a cimentar esse sistema que vai perdurar por séculos no Japão, embora o tempo em que essas fossem as figuras mandantes tenha sido o que eu falei antes, de 1070 a 1185, mais ou menos. Ele continua governando desde sua abdicação em 1087 até 1129. E ele continua as políticas do seu pai. Caçando Shoen, ele abre um In-no-cho, que seria a chancelaria do imperador aposentado. E ele lança vários éditos para limitação dos Shoen, em 1075, 1099, 1107 e 1127. O neto dele, Toba, assume o posto de imperador em 1107 a 1123, mas não manda, porque quem está mandando durante esse período é o Shirakawa, como imperador aposentado, como In. Inclusive, entre o Toba e o Shirakawa há o pai do Toba, o Horikawa, que também não chega a mandar. Quando o Shirakawa morre, quem se torna o imperador abdicado é o Toba, que já tinha abdicado antes mesmo da morte do Shirakawa, no ano de 1123. Então, de 1123 a 1156, quem manda no Japão é o imperador abdicado Toba. E ele quebra fortemente com as políticas do seu avô Shirakawa, demitindo funcionários do seu avô e cercando-se por homens de sua confiança, inclusive membros do ramo regental dos Fujiwara, e incentiva a proliferação de Shoen e estabelece as Chigyokoku. O que são as Chigyokoku? Elas são as chamadas províncias proprietárias. A partir daqui, o que acontece? Determinadas províncias são dadas a um aristocrata ou templo que ganha o título de Chigyokushu, que tem o direito de nomear o governador dessa província e tirar parte das receitas dessa província. Por exemplo, eu vou mostrar os mandantes da província de Suo, os proprietários da província de Suo, até desde 1144 até 1231. Bem, no caso de Suo, cerca de 50% da província era composta ainda por terras do Kokugaryou. No caso do Japão, no geral, estima-se que por essa época 40% das terras já eram Shoen, aí no século XII. E das terras que eram do Kokugaryou, entre 40% a 60% entraram para o sistema de Chigyokoku e passaram a ser províncias que eram dadas a proprietários. Essas propriedades não eram fixas, como vocês podem ter observado pelo caso de Suo. Elas vinham mudando de dono, mas elas serviam muitas vezes para sustentar um aristocrata, um templo por algum tempo, ou às vezes sustentar algum projeto, como é o caso do Todaiji, que serve para reconstruir o Todaiji depois que os Taira ateiam fogo a ele durante a Guerra Genpei, em
Eu não lembro se o incêndio foi em 1180 ou 1181, mas foi bem no começo da guerra. Aqui a gente vê de fato a maturação dos Shoen. Eles conseguem imunidades administrativas, eles começam a estabelecer funcionários próprios locais, a coleta de impostos já não se dá mais por ninguém ligado ao governo provincial, mas por funcionários do Shoen. E eles vão começando a conquistar não só imunidades tributárias, mas imunidades administrativas no sentido de que funcionários provinciais sequer podiam entrar nesses territórios, coisa que a gente vai explorar melhor na próxima aula e nas aulas seguintes também. Quanto às províncias, elas passam basicamente a ser administradas como conjuntos de Shoen. Então, as terras provinciais do Kokugaryō passam a ser divididas em Myo. Os modos pelos quais os Shoen são administrados passam a ditar os modos pelos quais as províncias são administradas. Na verdade, os Myo nasceram nas províncias e depois foram importados para os Shoen. Foi uma falha minha aqui. Mas o sistema de Shiki, que a gente vai ver na próxima aula e vai ser extremamente importante, passa a ditar como as províncias vão de fato também serem administradas. Então há nesse período a maturação dos Shoen, e o que a gente vai ver é uma shoenização do Japão, apesar de os Shoen continuarem não sendo a maioria das terras. Bem, por agora, hoje é muito relativo, né? Por agora é isso. Na próxima aula a gente vai ver as características principais dos Shoen, tanto políticas quanto geográficas, variações entre Shoen, um pouco sobre as classes proprietárias, e a gente vai entender um conceito fundamental, que é o conceito de Shiki, além de aprofundar um pouco mais o conceito do que o que é um Shoen. Aguardo vocês lá. Até mais.